Fala galera, estamos de volta, enfim, com a continuação do nosso audiolivro Cemitérios de Dragões. Eu dei uma pausa aí porque eu estava com um projeto das gameplays, né? E como eu faço tudo por telefone, não tem memória pra mim estar fazendo os dois ao mesmo tempo, né? Ou eu gravo gameplay ou eu gravo audiolivro. Mas vamos estar dando continuidade. Se sair algum ruído de fundo, galera, eu peço pra vocês que me perdoem de verdade, é porque eu não tenho um local, um estúdio ou um local isolado onde eu possa estar lendo que não saia nenhum barulho de fundo, tá? E a leitura também, se sair algum erro, eu peço que me perdoem também, porque a leitura para si e a leitura para outros é diferente, né? Mas vamos lá. Nós tínhamos feito até o episódio 6. Vamos estar dando continuidade a partir do episódio 7. Capítulo 7. Prisão de Tegrim. Eu odeio o calor que faz aqui, resmungou Romain. Encostado em um canto do recinto quadricular, improvisado como cela, com pedras aquecidas pela mesma luz solar que aquele instante iluminava partículas de poeira. A temperatura beirava o insuportável. Sentado em outro canto, o mais afastado possível, o jovem tímido de cabelos cheios mantinha-se em silêncio. E quer saber? Ainda bem que eles não devem nos dar nada para comer até amanhã. A comida daqui também é horrível. E de comida eu entendo, insistiu o francês. Nenhuma reação. O outro apenas abraçou os joelhos e olhou para o lado oposto. Houve um momento de silêncio. E então... Ei, isso no meio do seu cabelo são as antenas de uma barata? O brasileiro deu um salto gritando algo parecido como "Ah!", as mãos friccionando para frente e para trás, raspando no couro cabeludo. Ao perceber que nada havia ali, relaxou o corpo e sentou novamente, sentindo-se estúpido. Ei, desculpe, deve ter sido o reflexo, disse Romain, as palavras espremidas entre linhas de sinceridade e cinismo. Droga, disse o garoto em voz baixa. Muito mais para si que para seu interlocutor. As palavras ricochetearam no silêncio, e algo no peso delas mexeu com o francês. Ei, escute. Já que estamos presos em um lugar horroroso, prestes a sermos enforcados por um bando de gente alienígena esquisita, não seria melhor você falar comigo? Pela primeira vez em todo aquele tempo, havia mais sinceridade do que cinismo ou escárnio no tom do jovem seminu. Fez-se silêncio. O condenado encostou a cabeça na parede com o incômodo de quem sabe que, apesar de seus esforços, ainda está perdido e prestes a morrer sem nada. Certo, eu sou mesmo um cara sortudo, voltou a resmungar Romain. Estou esperando a morte em uma cela mais quente que o inferno, sem comida nem água e ao lado de um nerd psicopata que não fala e tem sangue na roupa. Esse sangue não é meu, comentou o garoto, como se a informação fosse banal. Ah, me sinto muito melhor agora. Silêncio pela primeira vez se instaurou por causa de Romain. Ei, pegue leve. Eu fui condenado injustamente, resmungou um francês, com o mesmo teor de lamento. E eu nem condenado havia sido. Eu apenas queria que alguém me escutasse. Do lado de fora,
eu poderia ter intercedido por você. Houve uma pausa de ambos, daquelas que antecedem as perguntas difíceis. Mas você o teria feito? Questionou Romain. Outra pausa. Pelo mesmo motivo. Antes ou agora? O condenado olhou para baixo, lembrando um homem rendido, e então, após um tempo, perguntou: aquela língua que você estava resmungando quando nos jogaram aqui era espanhol? Português, comentou o brasileiro como se aquilo o irritasse. Português? Sério? Como em Portugal? Você deve ter sido o melhor aluno da sua turma, não é? Não, seu idiota. Estou dizendo que... Bem, desculpe por lhe contar isso, assim tão bruscamente, mas se fizeram você um dia acreditar que nasceu em Portugal, então é bem provável que o entregador de pizza tenha visitado o quarto da sua mãe quando... Bom, deixa pra lá. Eu sou filho de japonês, mas nasci em uma colônia oriental no Brasil. Ah... Houve um momento de constrangimento pela falta de assunto. Como foi sua chegada aqui? Perguntou Romain de repente. Digo, depois que você acordou. O companheiro de cela pareceu levar a sério aquela pergunta, que ao menos conectava os dois estranhos. Não me lembro de muita coisa. Nada que possa ajudar a não nos enforcarem amanhã, de qualquer forma. Ainda assim, talvez valha a pena tentar. E por quê? Perguntou o jovem, de voz nasalada, realmente surpreso. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. O condenado parou como se não acreditasse ter dito uma coisa daquelas. Desculpem a pausa aí, galera, se vocês perceberam, porque começou a chover muito forte aqui, eu tive que correr para fechar as janelas. Vamos lá. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. O condenado parou, como se não acreditasse ter dito uma coisa daquelas. Ao seu lado, o rapaz fez o mesmo, em uma expressão involuntária de susto. De onde você tirou isso? Perguntou o garoto brasileiro. Eu não sei. Deve ter sido de algum livro de autoajuda da minha mãe. Eu lia aqueles troços a noite toda. Acho que já ouvi isso também. Vai ver, você lê os mesmos livros horríveis que minha mãe. O menino olhou para ele sem saber se ria ou se ficava irritado. Antes que ele se decidisse, o francês emendou. Vai me contar ou não do que se lembra? Eu lembro de acordar no meio do feno. Você estava nu? Pela expressão, a pergunta era séria. Não. Por que eu estaria nu? Porque eu estava quando acordei neste lugar maldito. Pois é, que falta de sorte, né? Ah, cala a boca, exclamou Romain, em meio a caretas bizonhas, e concluiu para si. Será que nem neste mundo a minha vida poderia melhorar um pouco? Talvez você devesse ler os livros da sua mãe. Os dois se olharam mais uma vez hesitantes entre o riso e a irritação. Eu acordei quando uma vaca lambeu a minha cara, continuou o brasileiro. Como é que é? Você acordou com uma vaca lambendo a sua cara? Perguntou Romain em tom de escárnio. Mas que coisa ridícula! É, verdade. Talvez fosse menos ridículo estar pelado segurando duas galinhas de cabeça para baixo em frente ao varal de uma senhora. Os dois se levantaram e ficaram frente a frente, apontando dedos na cara um do outro. Olha aqui, senhor CEO da Nintendo. Retire o que disse, ou então você vai me levar para a prisão para ser enforcado com você? Perguntou o garoto, elevando a voz. Ah, é? Você já fez isso.
Os dois abaixaram os dedos, rendidos. Olharam para baixo, considerando a dureza da vida para os de má sorte. Merda. Eles se afastaram um do outro até as costas encostarem na parede. Deslizaram até se sentarem de novo, mais algumas doses de silêncio. E depois, insistiu o francês, mais impaciente. Depois o quê? Depois que a vaca lambeu sua cara? Bem, eu sei que consegui chegar até Tegrim e tentei arrumar uns trocados. Fazendo o quê? Perguntou Romain exaltado. Tentei me virar nas ruas. Olha, quem diria? Você não parece do tipo que surrupia trocados de velhinhas. Não, claro que não, disse o garoto em tom ofendido. Nunca roubei de ninguém. Então o que significa se virar nas ruas, sabichão? Eu tentei fazer, truques na praça. O único truque que eu imagino você fazendo é convencer as pessoas de que você sabe fazer algum truque. Eu sei fazer truques com cartas, tá legal? E você se orgulha disso? Indagou Romain, franzindo a testa. Não muito, mas ao menos não me jogaram em uma gaiola e me condenaram em praça pública por isso. Eu juro que só não vou aí chutar o seu traseiro porque está quente demais. O jovem desengonçado pensou em protestar, mas então ponderou melhor e concordou. Está mesmo. E estou morrendo de fome. Nem me fale, disse Romain, sentindo-se como se o umbigo estivesse grudado na coluna vertebral. Mas vem cá, se você é ruim fazendo os seus truques, como sobreviveu nesse lugar? Eu não sou tão ruim assim. Eu até ganhei algumas peças de cobre. Havia certo orgulho no tom, porém não durou muito. Mas um homem me viu e perguntou se eu não queria aceitar um emprego que me desse pratos de comida de verdade. Ah, uma pessoa de bom senso neste lugar, finalmente. Pena não ser o juiz. Na verdade, ele é o extrator de dentes de Tegrim. Como é? Perguntou ele, enfiando os dentes no couro cabeludo cheio. Você virou dentista nesse local decadente? Assistente, na verdade. Eu não disse que esse sangue não era meu? E não é. Bem, um dentista não é o que ele é. Quer dizer, ele até poderia ser, mas nas condições de trabalho daqui, ele virou um extrator de dentes mesmo. É só o que ele consegue fazer. E ele consegue viver disso? Você já viu os dentes das pessoas desse lugar? Maldito lugar. Incomodado com a temperatura cada vez mais elevada, o francês foi até a entrada da cela e começou a bater nas grades. Ei, seus sem coração, vocês poderiam ao menos arrumar água? Enforcar a gente, vocês querem, né? Mas na hora de arrumar um copo d'água? O brasileiro se levantou e foi igualmente até as grades da cela. Segurou também as barras, mas diferente do companheiro de cela, emitiu sons em um idioma totalmente estranho ao francês. Foi quando um dos guardas apareceu e bateu nas grades com uma espécie de porrete, afastando os dois. Eles trocaram algumas palavras no idioma local e o guarda saiu resmungando. Você irritou aquele cara ainda mais, seu idiota. Eu disse a ele que você está ficando louco e poderia morrer aqui mesmo se não lhe dessem comida. Isso vai adiantar muita coisa. Falar isso para as pessoas que pretendem nos enforcar. A função deles não é nos enforcar, é a dos carrascos. A deles é nos manter vivos até lá. O francês achou que havia sentido naquilo, e o desengonçado dizia, mas havia ido longe demais e não ia dar o braço a torcer. Você é maluco, isso não faz o menor sentido. O guarda voltou com um prato com uma espécie de purê
que seria melhor não saber do que era feito e um pequeno recipiente de barro com água. Os olhos dos prisioneiros se arregalaram e suas bocas se abriram. Outro guarda apareceu e bateu nas grades mais uma vez. Eles se afastaram. A grade foi destrancada por um, enquanto o outro deixou o prato e o recipiente do lado de dentro antes de trancá-los novamente. O desengonçado saltou sobre o prato de purê, lambuzando os dedos, enquanto o francês fez o mesmo com o recipiente de água. Quase não saiu. Cara, eu falei que você é o melhor sujeito desse local? Perguntou Romain. E você é o maior cínico. E não é? Comentou ele sorridente. Obrigado. Depois eles trocaram entre si o prato de purê e o recipiente de água. Caramba, esse recipiente de água tá difícil de sair. Isso está delicioso. Do que será que é feito? De miolos de caramujo. O condenado arregalou os olhos e viu o mundo girar, sentindo o estômago embrulhar. Pensou em cuspir, mas ao mesmo tempo se lembrou de que não comeria mais nada tão cedo. Isso se comesse alguma coisa novamente. A dúvida fez com que engasgasse e começasse a tossir, precisando de mais água. Bem que eu senti o gosto dessa porcaria. Como esses nojentos podem comer um troço desses? Não é tão ruim. É só você imaginar que está comendo farinha láctea. Os caçadores trazem caramujos e cogumelos gigantes da floresta ao redor. Como caramujos transmitem doenças, então eles preferem moer os miolos como garantia de uma comida sem toxina. Eles deveriam moer os próprios miolos. Onde já se viu uma coisa dessas? Ora, você pode continuar a passar fome. Pois eu prefiro passar fome a ter de comer isso, exclamou, desistindo do restante do prato. E como é que você sabe disso tudo? Aliás, como você aprendeu a falar a língua desses caras? O sujeito de que eu falei, o extrator de dentes, ele me ensinou o básico nos meses que estive com ele. Agora você vai dizer que ele tinha um dicionário. Não, ele é do nosso mundo. O condenado até se esqueceu do gosto do miolo O condenado até se esqueceu do gosto de miolos e caramujo. Peraí, há quanto tempo esse cara tá aqui? Ele nem se lembra mais. Ah, cara, eu quero morrer. Não pode esperar até amanhã? Não, eu quis dizer que... muito engraçadinho. Você deveria contar piadas sem graças, em vez de fazer truques, não que fosse ganhar mais trocados. O jovem de cabelo desgrenhado apanhou o prato e comeu mais um pouco da mistura com os dedos. Sabe? Disse com a boca cheia. Ele disse que existem muitos de nós espalhados por aí, que vieram de lugares diferentes. E algum deles voltou para casa? Ele não sabe. Ninguém sabe. Mais uma vez, um daqueles silêncios que conectavam os dois, e então, como se houvesse se dado conta somente ali de algo despercebido, o condenado perguntou: Você disse meses? Quando? Você disse que ele te ensinou a falar a língua daqui nos meses em que ficou com ele. Sim. Ou acho que sim. Você não se lembra de estar por aqui há tanto tempo? O condenado forçou e tentou se lembrar, mas não conseguiu. Eu me lembro de coisas passadas como se fossem sonhos, não é? Comigo também é assim. Os dois se observaram e suspiraram. Do que você mais sente falta? Perguntou Romain com um olhar vago que expressava no gesto o conteúdo ausente da frase. Com exceção
desse blá 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 de amigos, famílias e tal. Ora, são tantas coisas: action figures, smartphones, animes, sabres de luz. Havia um sorriso de mãos dadas com as memórias embaçadas. E Wi-Fi, definitivamente Wi-Fi. Nossa, desculpe por tê-lo chamado de nerd. O sorriso desapareceu imediatamente. Ah, e o seu melhor do que de todo mundo, não é? Então me diz, do que você sente falta? Vinhos, queijo, Luc Besson, exposições no Grande Palácio, o estádio do Parque des Princes e cigarros, principalmente cigarros. Pensei que você diria perfumes. Porque sou francês? Porque você está precisando de um. Eu já comentei que só não chuto seu traseiro porque está muito quente. Nem precisava. Eu consigo sentir o cheiro daqui. Romain se aproximou do brasileiro com uma atitude invocada, mas então suspirou. Sabe, eu hoje vou deixar você passar ileso, apenas porque eu acho que mereço ouvir essas coisas. É justo depois de eu ter te arrastado para esta situação junto comigo. Essa é a sua maneira de pedir desculpas? Pensei que os brasileiros fossem conhecidos pela cordialidade. Você faz jus ao que pensava dos franceses. Em um momento inusitado, os dois começaram a rir. Acho que foi a primeira vez que nós rimos de alguma coisa hoje, não é? Perguntou o francês. É, acho que sim. O francês esticou as mãos na direção do outro. Aquele gesto significava mais do que tudo o que ele já havia vivido desde que acordara naquele lugar. Eu sou Romain. O jovem ponderou, surpreso, como se concluir aquele ato pudesse modificar a realidade já distorcida em que ambos se encontravam. Daniel, disse ele, apertando a mão estendida. Daniel? Perguntou Romain, com uma expressão debochada, forçando o sotaque que parecia dizer Daniele. Duvido que as pessoas tenham dado muitos trocados a um mágico com um nome desse. Por que acha que virei assistente de dentista? Os dois voltaram a rir como se não fossem morrer no dia seguinte. Pois bem, Daniel. É engraçado para um garoto ouvir o próprio nome naquela pronúncia, pois eu acho bom você utilizar seus miolos de caramujo para pensar em algum jeito de nos salvar. Eu não sei se consigo pensar em alguma coisa que preste para nos tirar daqui, respondeu ele, baixando o olhar. Ah, mas é bom você conseguir. E se eu não conseguir? O olhar subiu novamente. Aí você vai descobrir se os franceses realmente fazem jus à reputação. Está me escutando? Os dois ficaram se olhando por um tempo e então ambos voltaram a rir dentro da cela abafada. As risadas se tornaram gargalhadas. Nem mesmo os guardas que as escutavam ecoar pelas paredes sustentadas por pilares de madeiras poderiam compreender a imensidão do pequeno ato de que se tornavam testemunhas e o quanto aquela amizade improvável estava prestes a transformar o seu mundo. Fim do capítulo 7. Capítulo 8. Castelo Estelar. De longe, pareciam dois sóis. Na cobertura do castelo, no centro de Taremu, apoiada em uma mureta entre duas torres,
Ashanti observava o entardecer de uma pequena cidade que nunca parava de impressioná-la. Você pode passar anos aqui e nunca irá se acostumar. A voz atrás de si lhe bambeou o equilíbrio. Absolutamente nenhuma lógica em tudo à sua volta. Mirros, sussurrou ela, reafirmando o nome dele. Talvez apenas não estejamos aqui há tempo suficiente. Nunca haverá tempo suficiente para um ser humano se acostumar com o pôr do sol, disse ele. É uma dessas coisas fantásticas que não necessitam de compreensão. Ela sorriu ao enfim entender. Ainda mais um pôr de 2 sóis, acrescentou ela. Ele se pôs ao lado dela na mureta e Ashanti pôde vê-lo melhor. Claramente, sua aparência física destoava do povo local. A pele era bem clara e os olhos escuros. O rosto tinha um formato quadrado, os cabelos eram cheios e cacheados. O corpo magro e esticado lembrava um homem que passava mais tempos em salas de leitura do que fazendo exercícios. Você sabe que não são 2 sóis de verdade, não sabe? A expressão dela já respondia a pergunta. Na prática, o que se acredita em Taremu é que se trata de corpos celestes que orbitam o Sol e refletem a luz solar. Não entendo de estrelas, mas acredito fazer sentido. Parece fazer, não é? Perguntou ele, arranjando tempo entre as palavras para sorrir. Então me responda, se as coisas nessa dimensão fazem sentido, o que é que nós dois estamos fazendo aqui? Ashanti ponderou se respondia a pergunta com a lógica ou com o coração. Os estudiosos nos explicaram em que acreditam, disse ela, sentindo palpitações. E por que a explicação continua a não fazer sentido? Talvez porque seja uma dessas coisas fantásticas que não necessitam de compreensão. Ambos ficaram se olhando, dando tempo para a admiração passear entre eles. Mirros voltou a olhar para o céu cada vez mais escuro. O que você acha, Ashanti? Do quê? Dos estudiosos. Estão certos? E se tiverem? Provocou ela. Isso traria um grande fardo, ao menos para nós dois. Viver é assumir responsabilidades, não? Ele sorriu, como se estivesse conversando com um louco. É assim que você encara isso? Alguém lhe diz que talvez seu destino seja proteger uma pessoa que não conhece e comandar um bando de monges que rezam a deuses leões contra hordas de demônios e você simplesmente responde que viver é assumir responsabilidades? Ei, eu não criei este mundo, eu só jogo o jogo. Da forma como ela falava, a vida parecia realmente simples. Eu gostaria de ser como você. Prefiro você em vestes masculinas. Ele gargalhou. A admiração definitivamente era mútua. Você sabe o que eles esperam daquele que chamam de dádiva? O que eles esperam de você? Na tal noite? Uma pausa e uma conclusão após um suspiro. Ninguém sabe ao certo. Esperam que a dádiva oriunda da raça da Fênix Dourada incorpore durante a noite da serpente uma força capaz de destruir demônios abissais. Alguns acreditam que irei me transformar em um gigante de metal, ou um cavaleiro de capa
e espada, capaz de atirar raios e voar pelo espaço, ou até mesmo que apenas o meu choro seja capaz de paralisar monstros. De onde as pessoas tiram estas coisas? De coisas escritas por poetas. Por isso, eles são tão perigosos. Então estar ao seu lado é perigoso? Brincou ela. Diante desta minha aparência esguia de guerreiro treinado em salas de biblioteca, você conseguiria imaginar isso? Ela riu. É curioso como aqui em Taremu se acredita que as pessoas especiais possuem sangue diferente. Só que, ao contrário de mim, no caso dos monges de Taremu, eles realmente possuem, disse ele. Eles acreditam que podem se tornar homens-leões em batalha. Pelo visto, você teve a sorte de nunca precisar vê-los à beira da morte. Ela voltou a sorrir, sem levar aquilo a sério. O que diz exatamente a predição, Mirros? Demônios tomarão os céus, montados em dragões renascidos. Homens serão tentados. A serpente subirá do abismo e seres de sangue frio formarão aberrações. Uma dádiva tomará forma, enquanto heróis irão nascer e morrer em um mesmo campo de batalha, e o mundo verá o surgimento de novos reis. Ashanti podia sentir no tom pesado a intensidade do fardo das palavras, que mal chegavam a ela, caindo feito chumbo no ar. Bons reis ou reis ruins? Perguntou ela devagar, como se isso pudesse atenuar a resposta. Dependerá se mais heróis irão nascer ou morrer no campo de batalha, ou se uma dádiva será forte o suficiente para inspirá-los a lutar por ele. Mirros apoiou os cotovelos na mureta e baixou a cabeça entre as mãos. Ah, viajante, você me confunde, resmungou ele sem olhar para ela. Você também escutou sobre esse termo? Perguntou ela surpresa. Sobre o fim do mundo? A base da morte de heróis e de minha necessidade de inspirá-los a matar demônios? Escutei sim. Você entendeu o que eu disse, seu bobo. Ela sorriu. Mirros ergueu a cabeça e suspirou mais uma vez. É uma das coisas que os outros monges andam dizendo sobre você. Ashanti franziu a testa. Ei, não pare por aí, insistiu. Conte-me o que eles dizem. Mirros sorriu diante daquilo e respondeu. Você precisaria usar vestes masculinas para saber. Ashanti mordeu os lábios. A sensação de estar diante de um homem capaz de vê-la como uma mulher em vez de um estigma mexia com sentimentos que ela nunca havia conhecido antes. E qual seria o melhor caminho para você? Perguntou ela, sentando-se sobre a mureta. Estrelas começavam a tomar os céus já enegrecidos. Mirro só conseguia olhar para os músculos desenhados sobre as pernas desnudas da jovem. O melhor caminho? Perguntou ele, um pouco desatento. Para inspirá-los? Explicou ela, em meio a um sorriso satisfeito que expressava o suficiente. Ah, sim, claro. Ele se recompôs, reparando que parecia sem jeito, como qualquer um diante de uma pessoa deslumbrante. Acredito que, por mais que Taremu esteja se preparando para um confronto físico aflitivo,
Ela está distante dos outros povos que deveriam lutar com ela no dia temido. E onde estão esses povos? Nos arredores próximos, porém, afastado demais de um povo acostumado a lutar suas próprias batalhas. São povos cinzentos, habitando ruínas ou tribos das pradarias, com anões alquimistas manipuladores de metal vivo. São seres com suas próprias línguas e maneiras de pensar, mas dotados da mesma necessidade de sobrevivência que conecta os que ainda estão vivos e possuem motivos para estar vivos. Ashanti observava os olhos de Mirros, mantendo nos seus um brilho incomum. Talvez suas íris estivessem refletindo as estrelas. Talvez estivessem refletindo orgulho. E qual você acha que seria esse motivo? Não sei. Precisaria jogar o jogo para saber, não é? Perguntou ele de volta, e o brilho no olhar dela não diminuiu. Por que não tenta se comunicar com esses povos? Porque talvez não exista lógica nisso. Mas parece ser o que pede seu coração. Não posso viver apenas por intuição, Ashanti. Qual seria a diferença de morrer apenas pela razão? O brilho dos olhos dela por um instante pareceu se refletir nos dele. Uma única vez, conversei sobre o assunto com o príncipe Roga. O que ele disse? Ele sabe que uma jornada desse porte exigiria monges, recursos e tempo, dos quais ele não dispõe. Em quanto tempo se cumprirá a predição? Acredita-se que próximo ao fim do ano. E não haveria tempo de tentar fazer política com essas raças? Roga é um líder de guerra e é muito bom no que faz. Ele acredita que seus recursos e seu tempo devem se concentrar no treinamento de seus monges, os mesmos que erguerão as armas quando a noite da serpente chegar. Besteira, reclamou Ashanti de maneira espontânea. Mirros não conseguiu esconder a surpresa. Ele o faz porque quer manter a identidade cultural de seu povo. Ele o faz porque quer manter a identidade cultural de seu povo. Faz sentido, enfatizou ela. Mas ele sabe que seus monges estão prontos e muito aptos. Não é isso que ele teme? Se não é isso, então o que seria? Ele teme perder você nessa jornada. Houve silêncio. E então ele concluiu. Como dizem por aí, parece fazer sentido. Ashanti apenas cruzou as pernas, virando-se para Mirro. Sentada em equilíbrio na mureta, mantinha metade do corpo para dentro do castelo e metade pairava sobre uma queda de centenas de metros. A situação deixou Mirro inquieto. O que você teme? Perguntou Ashanti, olhando-o firmemente. A predição ou a sua responsabilidade nela? Eu, sinceramente, não saberia diferenciá-las. Ela descruzou as pernas, o corpo ainda meio o corpo ainda a meio caminho entre a segurança e a morte certa. Você deveria confiar mais no que é capaz de fazer, como as pessoas daqui confiam, insistiu ela. Elas olham para mim e veem escritos de um pergaminho, não um homem comum.
Você seria menor do que o que elas veem? Você olha para mim e vê uma dádiva? Vejo alguém comum, esperando que eu lhe diga as palavras certas para fazer o que se espera que ele faça. E o que você diria a ele? Que ele deveria recolher seus pertences e partir sem culpa, deixando para trás apenas uma carta, e que eu estaria a seu lado por toda a jornada. Por acreditar que ele é uma dádiva? Por temer não cumprir o que se espera que eu faça. Em relação ao temor de protegê-lo ou de não protegê-lo, sinceramente não saberia diferenciá-los. Em um salto, ela estava de pé. Mirrus olhou para cima e se sentiu pequeno diante daquela mulher. Você poderia descer daí? Perguntou ele, uma gota de suor escorrendo pelo seu rosto. Ashanti afastou as pernas, colocando a metade de cada pé para além dos limites da mureta. Neste momento, eu estou entre a vida e a morte, não estou? Mirrus tentou dizer alguma coisa, mas por algum motivo, seu raciocínio se perdeu. Foi quando Ashanti ergueu uma das pernas e se equilibrou na outra. Seu coração começou a bater forte. A perna erguida era a do lado seguro da mureta. E você provavelmente deve estar em uma dúvida cruel. Ela tombou o corpo um pouco para trás, lembrando uma árvore prestes a cair, agarrada ao último esforço de sustentação das raízes. Afinal, se tentar me ajudar e errar o movimento, eu provavelmente vou cair. Pare com isso. Os olhos do rapaz estavam arregalados, como se no fim do mundo já tivesse chegado. Ashanti inclinou um pouco mais para trás. Só que chegará num ponto, e o corpo inclinou-se mais, em que eu só terei a opção de confiar em você. Ashanti, rosnou ele como um bicho. Desça daí. Você precisará fazer o que é preciso para evitar que eu caia. Ashanti, mais um pouco e mais um pouco, para evitar que Taremu caia. Menos da metade do único pé de apoio se manteve na mureta. Ela esticou os braços para ele, cada vez mais afastado. No rosto da dádiva havia um misto de choque e desespero. E evitar que a nossa confiança em você seja em vão. Ela fechou os olhos como uma pessoa que aceita a morte. O corpo se preparou para tombar de uma altura descomunal, e no momento em que o fim do mundo dela iria se tornar o fim do mundo dele, Ashanti, em um movimento instintivo, ele saltou como um gato para a frente, agarrando-lhe o pulso em queda, e a puxou-a de volta, fazendo-a cair por cima dele no chão. Seu coração batia tão forte quanto o dela, mas havia expressões diferentes no rosto de cada um. Você é maluca? Gritou ele. Você é maluca, repetiu, agitando-a pelos ombros. E ainda assim, tenho motivos para estar viva. Mirrus arfava, como se não houvesse ar suficiente ou coragem suficiente. Eu entendo você. Eu também sinto medo. Foi a vez dela o segurar pelo rosto, obrigando-o a olhar para ela. Mas o meu coração me diz que confio em você e que esse sentimento é uma dessas coisas fantásticas que não necessitam de compreensão. Mirrus ainda arfava, mas naquele instante, diante de um peso que ele finalmente percebia dentro de si, com a outra mão ela segurou a dele,
a mesma que ele usou para impedi-la de cair. Para uma mulher nascida da violência de um homem, aquilo simbolizava muito. Ashanti colocou a mão dele ao redor do próprio rosto e quando Mirros retomou o fôlego, os lábios se encontraram em um movimento explosivo, um movimento distinto, um movimento irracional, guiado por escolhas que nem sempre podem ser explicadas pela lógica. E quando os rostos se afastaram, os corações ainda batiam acelerados, e o fulgor no olhar de ambos ainda era forte, e o fulgor no olhar de ambos era ainda mais forte que o de qualquer uma das estrelas na escuridão acima deles. Fim do capítulo 8. Capítulo 9. Tegrim. Aquela praça nunca esteve tão lotada. Aproximadamente 500 pessoas se espremiam pelos cantos mais claustrofóbicos de uma aglomeração desorganizada, tentando acompanhar o que se passava no julgamento realizado em praça pública no centro daquele lugar. O burburinho reforçava a exaltação popular. Gente, a chuva aqui está muito forte, espero que não saia no áudio. Eles escolheriam a melhor forma de matar duas pessoas. Antes do julgamento, outros assuntos de menor importância foram decididos. Um comerciante ganhou o direito de pintar o brasão da própria família no chão à frente de sua loja. Uma mulher convenceu a população de que seu filho era de fato a cara do pai que o renegava como herdeiro. Uma criatura que lembrava um gnomo conseguiu permissão para montar uma cadeira especial para ele na taberna principal da vila. Um ajudante de pintor obteve a permissão para vender os quadros do seu mestre artista falecido sem deixar família conhecida ou testamento. Resolvidos esses assuntos menores, era hora de escolher como matar dois condenados. Cidadãos de Tegrim, que a manifestação popular final deste dia de julgamento se faça, traduziu do idioma local o brasileiro, em voz baixa, de pé, com as mãos atadas e a cabeça caída. Merde. É agora que estamos ferrados de vez, resmungou pela 18ª vez o condenado ao seu lado, que os havia colocado ali. Será que não tem nada que possamos fazer para mudar essa situação? Na verdade, pelo visto, o que podemos tentar mudar é a decisão de uma morte lenta e dolorosa para uma rápida e fulminante. Merde, suspirou o jovem Romain, quase às lágrimas. O chefe de poder era um velho baixo, magricelo, de cabelos e bigodes loiros. Em sua bancada prendia-se os símbolos da justiça local, composto de um escudo esmeralda sobre uma coroa amarelo-ouro. Próximo a ele havia guardas e um homem gordo na faixa dos 60 anos, com os cabelos longos e o rosto cheio de buracos na pele marcada. Um bigode espesso se destacava, assim como suas costeletas, reforçando a seriedade de sua figura. Vestia um colete de couro adaptado ao formato robusto e um pedaço do braço esquerdo fora substituído por uma espécie de liga metálica que sustentava um arpão.
A boca expelia a fumaça de um charuto preso entre os dentes amarelos e cariados. E que vocês decidam qual a melhor maneira de cumprirmos hoje nossa justiça. O magricelo terminou a tradução. A multidão, composta em sua maioria de pessoas sem dentes, maltrapilhas e com doenças de peles contagiosas, começou a gritar em meio aos berros. Havia vaias distorcidas que refletiam o prazer do testemunho da desgraça alheia. Aquele era o primeiro sinal ruim. Centenas de pessoas começaram a murmurar coisas distintas e sem conexão, cuja única semelhança era a palavra morte. De pé, ainda seminu e sentindo-se humilhado muito mais pela exibição pública do que pela condenação injusta, Romain tremia de medo, batia os dentes e tentava segurar os intestinos. Ao seu lado, por trás das aparências orientais assustadas, Daniel, apesar de tenso e em choque, decidiu não reagir de maneira afoita. Estou ouvindo o termo Kutash o tempo todo, sussurrou Romain, tentando captar qualquer sinal de esperança na praça lotada, porém incapaz de encontrá-la. Eu ouço apenas Kutash Khan, respondeu Daniel, como se estivesse em transe. A frase torceu o estômago do francês. De repente, a possibilidade de levar consigo uma morte inocente, simplesmente pelo desejo de não morrer sozinho, lhe pareceu pior do que o veredito em si. No histórico de suas memórias, não se lembrava de já ter sido amigo de nenhum otaku, adorador de action figures, mas detestava ter de admitir que, ainda assim, sua pouca consciência preferiria não ter envolvido aquela outra pessoa em sua condenação. Foi quando teve uma ideia, estúpida, mas uma ideia. Ei, Rudine, você precisa nos tirar dessa enrascada, rosnou ele de repente. Eles estão pensando em nos enforcar, comentou o garoto, ainda em choque, o tom sem emoção. Está me escutando? Você precisa nos tirar daqui. Talvez nos afoguem. Você está me ignorando ou nem está escutando o que eu estou dizendo? Falam em flechada no coração. Romain franziu a testa, analisando a melhor maneira de resolver aquele problema. Teria coçado a cabeça, mas estava com os punhos atados. De repente, como se houvesse algum bom senso no ato, simplesmente perguntou: eles já comentaram sobre a sua virgindade? Não. Eles disseram que uma fogueira seria... Hein? A expressão de choque se modificou e o olhar perdido voltou a se focar nele. Como assim sobre a minha virgindade? Ah, agora você escutou, né? Eu não sou nada virgem, tá legal? O garoto parecia realmente ofendido. Não precisa ficar nervoso. Um monte de gente aqui nesta vila também deve ser. Só que não... Ah, é? E saiba que você é um baita de um guardas vestindo uniformes azuis e coifas. Os capuzes feitos de malhas para proteger a cabeça e o pescoço se aproximaram e os condenados então perceberam que suas dúvidas sobre virgindade na adolescência custaram a revelação final sobre a escolha da forma de suas mortes. Haviam optado pela degolação. Ah, meu Deus, disse Romain em choque. O velho infeliz virou
a rainha de copas. E agora? Eu... Daniel tentava dizer algo, mas a fala não acompanhava os pensamentos do jovem, que sabia que iria morrer. Peraí. Como se diz bruxo nessa língua maldita? Bruxo? Eu não sei se... Diz logo como é, droga. Vociferou Romain, tentando não demonstrar muita fraqueza. Acho que é Bazu. Foi quando Romain, o louco, mais uma vez, sem fazer ideia do que estava fazendo, virou-se na direção de Daniel e se jogou de joelhos no chão e começou a gritar: Bazu, Bazu, sábio, magnânimo e adorado Bazu, e olhava para o povo e de volta para Daniel. E ninguém sabia dizer se estavam diante de um louco ou de um idiota. Bazu, Bazu, Bazu. O chefe fez sinal para os guardas, que levantaram Romain, ainda gritando a palavra feito um fanático. Então se dirigiu a Daniel. O que está fazendo? Perguntou sério. Eu... gaguejou Daniel. O que você está fazendo? Perguntou em um outro idioma a um Romain assustado com a possibilidade de aquele garoto colocar tudo a perder. Convença-os de que você é um bruxo, gritou ele em desespero. De verdade, mas não sei se eu deveria. Convença, droga. Diante dele, observadores atônitos que, felizmente, não entendiam uma palavra do que tinha sido dito, Daniel limpou a garganta e proferiu: este jovem louco, está reverenciando minha figura como bruxo. Houve uma pausa e todo o grupo fez... Houve a pausa que todo o grupo faz antes de decidir se aplaude ou começa a rir de uma pessoa. Você tem ideia mesmo do que está fazendo? Sussurrou Daniel. Eu sempre me ferrei em história, mas se tem uma coisa que eu me lembro, é que se tem algo que essa gente velha e ignorante teme, é fantasma e mandinga. E o que é que eu faço? Ora, faça alguma coisa, bruxo. O chefe de poder elevou a voz. Quer dizer que você se assume um bruxo, além de cúmplice? Daniel estava com o coração na boca, e no momento qualquer resposta poderia piorar sua situação. Foi então que ele percebeu que já estava condenado à morte, e nada poderia ser pior do que isso. Sim, eu sou Daniel, o bruxo, e exijo um julgamento por um membro da Ordem de Patente Mágica Superior. Superior a quê? Perguntou o chefe surpreso. Pelo menos o 18º nível, respondeu Daniel, firmemente escondendo o tremor nas pernas. O chefe de poder olhou para os guardas e fez uma expressão irritada e resmungou: cortem a cabeça deles. Romain arregalou os olhos mais uma vez. Já ia começar a lamentar quando Daniel começou a falar sem parar. E se eu fosse vocês, não cortaria a cabeça de um bruxo. Afinal, tenho certeza de que todos vocês sabem da maldição que correria sobre esta vila nesse caso. As pessoas se entreolharam. Não sabiam como reagir. Se um bruxo é condenado à morte em um julgamento em praça pública, seu espírito fica vagando pela vila até que todos os que o condenaram sofram na pele as mesmas tragédias.
A multidão continuou naquele silêncio indeciso entre a seriedade e o escárnio. Romain não entendeu uma palavra, mas começou a gostar mais de seu cúmplice desengonçado. Cortem a cabeça deles, voltou a dizer o chefe, já se virando de costas. Caminhou alguns passos para longe dos guardas, até que percebeu que sua sombra caminhava só. Virou-se e se deparou com guardas de expressões temerosas. O que está acontecendo? Senhor, será que de fato ele é um, não sei, servo da Abominável ou algo do tipo? Comentou um dos guardas mais jovens. O chefe de poder pareceu realmente irritado. E de onde vocês tiraram isso, seus idiotas? Aquele ali foi encontrado nu, segurando uma galinha de cabeça para baixo e se comunicando em uma linguagem desconhecida. Comentou o outro guarda, ainda mais jovem que o anterior. O chefe exibiu dentes trincados, percebia-se a pele rosada a cada momento, ganhando tons mais escurecidos em vermelho. O que está acontecendo? Fala logo, gritou Romain em tom alucinado. Eles acham que você é um servo de magia negra, de uma coisa que eles chamam de a Abominável. Hein? Romain esbugalhou os olhos e então de repente exibiu um sorriso maquiavélico. Como é que falo o nome desse sujeito nessa língua esquisita aí? Pelo que entendi, eles chamam o cara de Gai Mozu. Foi quando Romain de repente fez um arco violento para trás, assustando os guardas por um momento, que o soltaram. O francês se jogou para trás, batendo com as costas no chão, e então começou a tremer, e a espumar, resmungando em tons hipnóticos. Gai Mozu, o poderoso Gai Mozu. Gai Mozu. As pessoas começaram a murmurar coisas ainda relacionadas à morte, mas já com algumas palavras envolvendo medo. O chefe, ainda irado, ordenou que os guardas levantassem o rapaz dali. Nenhum guarda quis tocar nele. Gai Mozu é mau. Gai Mozu é muito mau, dizia o rapaz, pulando como um macaco de um lado para o outro, agitando a cabeça, rodando o corpo e entoando com uma voz grossa: Viva! Viva Gai Mozu! Viva! Daniel não sabia se estava assustado ou envergonhado. O que diabos ele está fazendo? Gritou o chefe. São os espíritos já irritados com esse julgamento profano, gritou Daniel, sentindo vergonha, mas sem poder voltar atrás. Gai Mozu! Gai Mozu! Oh, Bazu! 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 Quando Daniel percebeu que o chefe de poder pretendia ele mesmo cortar suas cabeças, vermelho como já estava, colocou as mãos atadas na cabeça de Romain, ainda doidão, e gritou: pelas forças adormecidas, em nome de Chulu, eu ordeno que esse espírito saia daqui agora. Romain então, de súbito, endureceu o corpo e tombou como uma jaca.
Quando ninguém estava mais prestando atenção nele, de um dos cantos da boca emitiu um ai. O chefe de poder se manteve ali atônito e indeciso com o que estava vendo, quando Romain, aproveitando-se do momento, levantou-se em um salto e começou a gritar para a multidão, apontando para Daniel: Bazu, 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 Bazu. Sim, galera, são várias vezes Bazu mesmo. Talvez por autenticidade, talvez por insistência, aos poucos a palavra começou a quicar pelas bocas da multidão, e de repente o jovem havia se tornado Daniel, o Sr. Bazu. Certo, ó Sr. Bazu, não é? Perguntou o chefe ainda em tom de incredulidade. Ao seu dispor, senhor, prontificou-se Daniel. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo? Perguntava Romain exaltado. Ele está dizendo, traduziu Daniel, que diante de um bruxo tão poderoso, Romain entrelaçou as mãos como um fiel prestes a rezar. Ele precisa demonstrar compaixão. Romain começou a pular de um lado para o outro, quase prestes a abraçar um guarda. E que em vez de nos matar, sim, ele prefere utilizar essa bênção para salvar o povo daqui. Sim, nos enviando para expulsar um demônio bruxo que atormenta a vila. Sim. Mas, hein? Romain travou como uma estátua, em uma expressão esdrúxula. Tá de sacanagem que esse baixinho cabeçudo fã de Asterix disse isso. Pois é, não é? Respondeu. Romain suspirou e declarou: eu odeio tudo isso. Daniel virou-se para o chefe de poder em uma única tentativa. Mas, senhor, o demônio bruxa é uma criatura poderosa. Não sei se seríamos as pessoas mais indicadas para... Vocês não irão sozinhos. Alguns de nossos guardas os acompanharão. E tenho a pessoa perfeita para guiá-los e ajudá-los nessa jornada. Havia um sorriso intrigante por trás do anúncio da decisão. Romain, em expressão invocada, tentou cruzar os braços, mas as mãos atadas não deixaram. Aquilo o irritou ainda mais. Eu nem sei se quero saber o que esse paspalho está dizendo agora. Ao fundo, o chefe de poder continuou a falar no idioma comum de Tegrim. Está dizendo que vai mandar alguém conosco para nos guiar e nos ajudar a caçar a criatura, traduziu Daniel. Para nos vigiar, ele quer dizer, né? Tanto faz nesse caso, né? Perguntou Daniel já sem confiança. E qual desses vagabundos vai guiar a gente? Seja quem for, a gente dá um jeito de empurrar o cara no primeiro abismo. Foi quando a voz do chefe de poder intimou: Boba! O dia de sua redenção contra a maldita bruxa chegou. E os rapazes condenados então viram um homem robusto de colete de couro se destacar na multidão fumando um charuto, o mesmo que antes os observava com expressão carrancuda, exibindo um arpão na metade de um braço. Acho que é mais fácil esse cara nos atirar do abismo, sussurrou Daniel. Oh, merda. Fim do capítulo 9. Galera. Que enrascada Romain e Daniel se meteram. Bom, isso fica a critério dos próximos capítulos.
Espero que vocês aproveitem esses capítulos. Mais uma vez peço perdão por qualquer ruído de fundo, lembrando que eu não tenho nenhum local isolado para estar fazendo as gravações, e peço desculpa também pelo intervalo de um audiolivro para o outro. Eu vou tentar me programar melhor para tentar fazer esses intervalos mais curtos. Pessoal do YouTube, quem puder, não se esqueça de deixar o like, galera, ajuda muito no canal, muito mesmo. Quem puder se inscrever e compartilhar o vídeo com os amigos ou nas redes sociais ajuda muito mais, tá? Se tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma crítica, algum elogio, podem deixar nos comentários, que assim que possível eu estarei respondendo a todos, beleza? Um abraço e valeu!